Olha só, gente. Por que, que o Java ele aparenta de cara? Se você nunca programou, ou se você programou em outras linguagens que não tenham paradigmas parecidos com o do Java, você se depara com o Java e pá, né? Parece que esse negócio é difícil. Por que, que acontece isso? Porque, galera, diferente de outras linguagens, isso é importante, tá? E aí não é falando que um é melhor que o outro, não, é diferente mesmo. Diferente de outras linguagens, o Java ele vai te exigir que você tenha outros conhecimentos de computação do que simplesmente saber um pouquinho de lógica, um pouquinho de algoritmo e beleza, sente e sai fazendo. Com Java isso não vai funcionar. E se você nunca mexeu com Java, você vai perceber isso um dia você mexer. E se você já mexeu, você já deve ter percebido isso. Não é uma linguagem que você simplesmente senta e sai fazendo, tá bom? Mas vamos entender o porquê que isso acontece, tá? Mas olha só, gente. Essa característica do Java de não ser uma linguagem que você simplesmente senta e sai fazendo, no fim das contas, isso é algo bom. E eu não estou falando aqui que as coisas serem mais difíceis, necessariamente são boas por causa disso. Mas no caso do Java, isso é bom. Sabe por quê? Olha só. Se você pegar um desenvolvedor, ele seja muito bom em Java, tá bom? O que você já sabe automaticamente sobre essa pessoa? Ah, essa pessoa ela é muito boa em outras coisas da computação e não apenas em desenvolvimento de software. Ela é muito boa, ela, ou pelo menos ela conhece muito bem ciclos de vida de software, ela conhece minimamente gerenciamento de memória, ela conhece bem estruturas de dados, ela conhece muito bem orientação a objeto, ela conhece muito bem algumas questões de tráfego de dados. Então essa pessoa ela tem um conhecimento um pouco mais amplo do que simplesmente só a linguagem. Isso é muito bom, gente, porque profissionais assim são mais valorizados no mercado. E não é só porque eles são bons no Java, é porque eles são bons em computação, porque eles são bons naquilo que eles estão fazendo, que é resolver problema através de software, através de código. Tá? Então, é uma linguagem que, de certa forma, ela vai te exigir isso para que você faça bem o seu trabalho. Então, pensa nisso antes de simplesmente falar, poxa, é muito difícil, eu não quero, vou fazer outra coisa. Tá? Talvez esteja pensando o seguinte, ah, legal, Helder, mas aí, poxa, aí demora muito. Aí vai demorar muito para eu realmente ficar bom, para eu sair fazendo as coisas, para eu me ambientar bem na linguagem a ponto de eu ser um bom profissional no mercado. Olha só, gente, tem uma história que eu gosto muito de contar ela, tá? E esse é um vídeo interessante para a gente contar aqui neste momento. Alguns de vocês sabem que eu trabalhei na Oracle. Trabalhei na Oracle por 2 anos e meio entre os anos de 2017 e 2020, certo? Fui developer advocate lá, foi um lugar fantástico, adorei trabalhar na Oracle. Fui para um monte de país, dei um monte de palestras, fiz um monte de coisa legal. Lancei meu livro enquanto estava na Oracle, inclusive. Uh, e aí o que acontece? Durante o tempo que eu estava lá, eu não participei diretamente dessa iniciativa, tá? Mas eu acompanhei algumas coisas que aconteceram, ouvi de pessoas algumas coisas que aconteceram e foi interessante. A Oracle tinha uma parceria na época com aquela organização que muitos conhecem, que é o Gerando Falcões. E eles fizeram, até onde eu me lembre, uma parte da parceria na época era um programa que ensinava duas coisas a adolescentes ali de uma comunidade carente aqui de São Paulo, que era programação e inglês. E programação eles escolheram Java, tá? Então pegaram jovens de uma comunidade carente e foram ensinar essas duas coisas, né? Então programação e Java. E, gente, quando eu falo carente, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas era uma galera realmente numa situação bem difícil mesmo, tá? Coisa que provavelmente muitos de nós aqui talvez tenhamos ouvido falar, se é que ouviu falar. Realmente situações bem difíceis que tinha ali naquele lugar. E o que acontece? Foi 1 ano de programa, tá? 1 ano ali daquela parceria. Depois, se eu não me engano, teve outras parcerias, mas aquela especificamente durou ali 1 ano. Ao final de 1 ano, vários daqueles jovens que participaram daquele programa conseguiram um emprego como desenvolvedor Java Júnior. E é o seguinte, não é 1 ano saindo do zero, mas assim,
já tinha computador em casa, tinha acesso, não sei o que, falava inglês, né? É um pessoal saindo de uma situação bem diferente da maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo agora, tá? E, inclusive, uma das pessoas, né, daquele grupo lá foi contratada pela própria Oracle na época, né? Cheguei a conhecer tudo. Então, assim, será que realmente é tão difícil assim? Sendo que você pega pessoas que não tinham acesso a muitas coisas que nós todos temos, e uma vez que você, com método, com dedicação, com informação, com recursos, você vai e ensina, a pessoa consegue um emprego, né? Então, assim, eu sempre, e assim, quem me acompanha um pouco mais de tempo já deve ter ouvido falar outras vezes essa história, porque para mim ela é muito icônica nisso, assim, cara, é difícil mesmo? Ou você que não tá, ou você que tá com preguiça de estudar, ou você que tá com preguiça de tentar, ou você que desistiu no primeiro erro que você tomou, a primeira vez que não compilou, é muito difícil esse negócio, vou fazer outra coisa, né? Vou estudar A, B e C. Então calma, gente, calma. As coisas, eu costumo dizer que as coisas que valem a pena, elas realmente tomam uma dedicação sua, um trabalho seu. Mas elas valem a pena. Né? Na vida é assim, muita coisa na vida é assim. E nesse caso aqui não é diferente, tá bom? Então, esse é um exemplo, né, para quem pensa, poxa, mas né, vai demorar muito, né? Poxa, até eu aprender essas coisas, para poder aprender o Java e tal, vai demorar muito, né? Então, fica com essa história e realmente pensa se isso demora muito mesmo para você, que talvez, né, não sei, mas talvez tenha mais acesso do que aqueles jovens tinham ali naquele projeto, tá? Se esse vídeo foi útil para você, você pode ver a versão completa no primeiro link que está aqui na descrição. E se esse é um tipo de assunto que te interessa, me segue aqui para mais conteúdos como esse. Valeu!